Meus amigos, a vida do vascaíno não é fácil. Depois do Ituano ter vencido o jogo contra o Londrina, agora ele irá fazer uma final contra o Vasco e lutar para tomar a vaga do Cruz Maltino. Assista a análise completa que o Paulinho fez no canal dele. Assistam! O Bahia, que frustrou seu torcedor, que lotou a Fonte Nova nesta sexta-feira com um empate 1-1 com o Guarani, está muito próximo de alcançar a vaga, o acesso para a Série A da próxima temporada. Bahia joga por um empate na última rodada contra a equipe do CRB lá em Maceió. Se o Bahia empatar a partida, estará matematicamente classificado com acesso garantido para a primeira divisão. E o Ituano, hein? Melhor time do retorno desse cara aqui do Ailon, que marcou os 2 gols da vitória sobre o Londrina no Paraná. Vitória por 2-0. O Ituano só depende dele. Recebe o Vasco no domingo, dia 6, em Itu. Se o Ituano vencer a partida, garante o acesso. O Vasco vai jogar pelo empate. Se o Vasco empatar com o Ituano, não precisa nem vencer. Empatou com o Ituano, subiu o Vasco da Gama. E o Sport Recife, pessoal, que goleou em casa o já rebaixado Operário de Ponta Grossa do Paraná por 5-1, 3 gols do Wagner Love, 2 gols do Fabinho. O Sport tem sim ainda chance matemática, é matemática, mas tem a chance matemática de subir, mas tem que vencer de goleada na última rodada a equipe do Sport Recife. O Sport pega o Vila Nova, fora de casa, tem que vencer de goleada, torcer por combinações para subir. A partir de agora, tudo sobre a rodada decisiva. Tem 2 vagas para a Série A entre 4 equipes. Classificação apresenta Cruzeiro, líder campeão com 75, está na Série A. Grêmio, segunda posição com 62, também classificado. Restam 2 vagas para 4 equipes. O Bahia, que tem 59 pontos, 16 vitórias, saldo 13. O Vasco com 59 pontos, 16 vitórias, saldo 11. O Ituano com 57 e o Sport com 56. Vamos por partes. O Bahia tem 59. Se o Bahia empatar na última rodada fora de casa em Maceió com o CRB, vai a 60, garante matematicamente a vaga. Então, o Bahia joga por vitória ou por empate. Empatou, garante a vaga. Se perder o jogo, poderá ser eliminado. Depois a gente fala sobre isso. Então o Bahia joga pelo empate. O Vasco da Gama joga em Itu contra o Ituano. O Vasco também joga pelo empate. Se o Vasco empatar a partida, estará classificado. Não interessa os resultados paralelos. O Vasco empata, vai a 60, não poderá ser ultrapassado pelo Ituano, que vai empatar com o Vasco, nem pelo Sport, que o Sport no máximo, se vencer o Vila fora de casa, vai a 59. Ok? Então, Bahia e Vasco da Gama, os 2 jogam por empate. O Bahia contra o CRB em Maceió, o Vasco contra o Ituano em Itu. Muito bem. Só vão correr riscos, riscos, na verdade são os 2 aqui, né? Riscos de ficarem de fora do acesso se perderem as partidas, ok? O Ituano só depende dele. Independentemente de qualquer outro resultado paralelo, o Ituano, se vencer o Vasco, garante a vaga. Por quê? Se o Ituano vencer, vai a 60. Poderá ser ultrapassado pelo Bahia, que pega o CRB fora de casa, mas não pelo Sport. O Sport, no máximo, vai a 59, ok? E o Sport Recife, pessoal? Bom, o Sport, para garantir a vaga, primeiro de tudo, ele vai ter que torcer para o Bahia perder o jogo, para o CRB em Maceió. Se isto acontecer, se o Bahia perder o jogo lá em Maceió, certo? Ele, Sport, vencendo o Vila Nova em Goiânia, vai empatar em pontos e também em número de vitórias com o Bahia. Bahia perde, fica com 59 e 16. O Sport ganha 59 e 16. 59 pontos e 16 vitórias, ok? O que vai decidir vai ser o saldo. Bahia tem saldo 13 contra saldo 6 do Sport. O Sport já sabe que para sonhar com a vaga ainda, tem que vencer de goleada fora de casa o Vila Nova. Se não vencer de goleada, no mínimo 4-0, alguma combinação, talvez 5-0, precisa fazer aí para garantir a vaga. Caso contrário, não sobe o Sport Recife. E existe uma combinação de resultados que Vasco e Ituano, os 2 podem subir juntos. A combinação é a seguinte: se o Ituano vencer por 1 gol de diferença, 1-0, Ituano 1, Vasco 0. E se o Bahia perder para o CRB por 3 gols de diferença, então nessa combinação, em Itu,
Ituano 1, Vasco da Gama 0. Em Maceió, CRB 3, Bahia 0. Aí sobem Vasco da Gama, Ituano e Vasco da Gama. Por quê? Nesta combinação, o Ituano chegaria a 60 pontos, o Vasco a 59, o Bahia a 59, empatariam em saldo, e o Vasco ganharia pelo número de gols marcados. Claro, aí vai depender do esporte, né, pessoal? O esporte aqui, se o esporte, nessa combinação, atenção, hein? Nesta combinação, por exemplo, aqui, se o esporte vencer por 5-0 fora de casa do Vila Nova, o esporte é quem garante a vaga, porque aí Vasco, Bahia e Sport empatariam em 59 pontos, 16 vitórias, mas pelo saldo, o Sport vencendo por 5-0, ultrapassaria Vasco e Bahia. Então o Sport chegaria, portanto, à quarta colocação. Mas é uma projeção que eu fiz aqui, se o Ituano vencer o Vasco por 1-0. Mas voltando aqui para a classificação. Ó. Então, Bahia e Vasco, repetindo, jogam por empate. Se o Bahia empatar com o CRB, se o Vasco empatar com o Ituano, os dois sobem para a Série A. O Ituano, se vencer a partida, não tem resultado paralelo. O Ituano venceu o jogo, 1-0 contra o Vasco, sobe o Ituano porque vai chegar a 60 pontos. E o Sport Recife, a única chance do Sport subir é se o Bahia perder e de goleada para a equipe do CRB, para ele Sport em vencendo de goleada o Vila Nova em Goiânia, garantir essa vaga. Quero a sua opinião. Quem você acha que sobe? Qual vai ser a dupla que vai fazer parte aqui, vai se juntar a Cruzeiro e Grêmio? Bahia, Vasco, Ituano e Sport. Desses 4, quais são os 2 que vão fazer companhia a Grêmio e Cruzeiro e que no ano que vem vão disputar a primeira divisão do futebol do Brasil? Eu quero a sua opinião.